Continuando agora com a ausência de dominância. A gente até agora falou o quê? O azão predomina sobre o azinho. O azão é dominante, o azinho é recessivo. Agora a gente vai falar quando os dois alelos não têm essa relação de dominância e recessividade. Quando os dois, eles juntos se expressam. Não importa se ele é A, se é B, só que os dois, um não anula o outro, entendeu? Um não domina o outro. E isso que é a ausência de dominância. Eu tenho dois tipos, que é a codominância e a dominância incompleta. Vamos lá para vocês verem. Quando os genes alelos se expressam sem nenhum tipo de dominância. Acabei de falar isso, né? Eu não tenho alelo recessivo. Por exemplo, o exemplo mais claro que a gente sempre vai ver. Eu tenho uma flor vermelha com uma flor branca. Ok? Eu não tenho dominância nesse caso. Tá? O vermelho nem o branco dominam sobre ninguém. O que acontece é o seguinte. Eu fazendo este cruzamento, vermelho e branco, eu tenho 100% do F1. F1 é 100% o quê? VB, com os dois alelos, do vermelho e branco. Neste caso, eu vou ter 100% da flor rosa. Entendeu? Eu vou ter 100% da flor rosa. Por que eu vou ter a flor rosa? Eu vou ter um fenótipo diferente. Por que eu vou ter esse fenótipo? Porque os dois alelos vão se expressar. Aí a diferença maior em relação a isso é o seguinte. Neste caso da flor, que eu botei para vocês, eu estou falando de uma dominância incompleta. Onde parece, visualmente falando, parece que há uma mistura das duas características. Tá? Em termos de ensino médio, para a gente poder explicar para vocês, mostrar essa diferença, vocês ainda podem ver como uma mistura, tá? Geneticamente falando, não existe essa mistura. Só que visualmente, para a gente poder entender, é isso que acontece, tá? Então, a dominância incompleta é quando eu tenho como se fosse uma mistura das duas características. No caso aqui, eu tenho a flor vermelha e a flor branca, e eu tenho um terceiro fenótipo que é uma mistura dessas duas cores, que vai ser a flor rosa, ok? Isso é dominância incompleta. Já a codominância é quando eu consigo ver perfeitamente as duas características, tá? Por exemplo, mais fácil que vocês vão entender é o seguinte. Eu tenho a minha vaquinha branca com um boizinho marrom, ó, branco e N, B e N. Fazendo o cruzamento em codominância, eu consigo ver a característica branca e eu consigo ver a característica marrom. Aonde eu tenho o quê? Essa codominância. Eu tenho as duas expressões. Eu tenho a expressão dos dois alelos. Visualmente é diferente esses dois alelos. Essa expressão. Por quê? Aqui eu não vejo o branco e o vermelho. Já aqui na codominância, eu vejo marrom e eu vejo branco. Entendeu? Se no caso eu tivesse uma codominância na flor vermelha e branca, eu teria flores brancas com manchas vermelhas ou flores vermelhas com manchas brancas. Mas eu veria o branco e o vermelho, tá? Por isso que eu falei que a mistura agora fica mais fácil para vocês entenderem a dominância incompleta e a codominância, tá? A codominância acontece também no sistema ABO. Tá? Quando eu tenho o alelo A e o alelo B, um não sobressai sobre o outro. Então, eu tenho sangue AB, que é uma codominância. Mas a gente vai falar isso quando a gente vai falar do sistema ABO. Ok? Isso que é a ausência de dominância. Tá? Aproveitando o vídeo, vamos falar de polialelia. O que é a polialelia? É quando essa característica, até agora a gente falou o quê? Azão, azinho ou não tem dominância. Enfim. Agora eu vou falar de mais de dois tipos de alelo para determinar uma mesma característica. É como se eu tivesse azão, azinho, A1, A2, A3, entendeu? Eu tenho vários alelos para aquela mesma característica. Então, isso gera o quê? Uma maior gama de combinações, maior caracterização, maior número de fenótipos, tá? O exemplo mais claro que a gente vê, que a gente está sempre vendo, é o exemplo dos coelhinhos, tá? Vou até botar aqui o nome bonitinho, que eu tenho selvagem, chinchila, himalaia e albino, tá? Eu tenho, neste caso, olha,
um alelo, 2 alelos, 3 alelos, eu tenho 4 tipos de alelos diferentes, que vão determinar a mesma coisa, que é a cor da pelagem, ok? Só que entre esses alelos eu tenho uma relação de dominância, e essa relação de dominância tem que ser respeitada. Vamos lá, por exemplo, o Czão é o que a gente vai chamar de selvagem, ele domina todo mundo, ele é o mais dominante, eles têm graus de dominância, tá? O chinchila, que é esse CH, ele é recessivo em relação ao selvagem, mas ele é dominante entre o Himalaia e o albino, entendeu? Já o Himalaia, que é o CH, ele é dominante somente sobre o albino, tá? Mas ele é recessivo para o chinchila e para o selvagem. Lógico, e o albino é que deveria estar um Czinho, enfim, mas também não tem problema. O albino é como se ele fosse totalmente recessivo, ele só vai aparecer em duplicidade. Aí eu posso falar que ele é homozigoto recessivo. Nesse caso aqui não aparece muito os termos homozigoto ou heterozigoto, não, porque eu tenho uma grande variação, tá? Mas aqui eu vou ter o homozigoto dominante somente quando eu tiver Czão. E eu vou ter o homozigoto recessivo só quando eu tiver Czinho, que seria o CA, tá? Que é o albino, ok? Como que isso aparece para você? O exercício também não é difícil a partir do momento que você entende que são vários alelos que formam a mesma característica. E normalmente eles te dão essa relação de dominância e recessividade aqui. É raro o exercício que eles não te dão, que eles partem do princípio que vocês sabem. Porque esse daqui é o principal exemplo. Eu também tenho a crista da galinha, tá? Os exemplos que a gente também tem a crista da galinha, que podem aparecer nos exercícios. Mas também te mostra exatamente a relação de dominância e recessividade, tá? Vamos ver um exercíciozinho. Vamos lá. No coelho doméstico, os genes para a cor da pelagem evidenciam a relação de dominância. Olha só. Ele já me deu essa relação de dominância. Perfeito. Tá? Bem como as seguintes relação genótipo-fenótipo. Ele me deu aquele quadrinho anterior. Olha só. O Czão é pelagem normal, agute ou selvagem. Tá? O CCH é a pelagem cinza claro, chinchila. O CH, pelagem branca, enfim. Eu tenho o Himalaia e o CA é o albino. Perfeito, ele me deu tudo que eu precisava saber. Agora vamos lá. Uma caixa de coelhos continha uma fêmea Himalaia. Eu tenho uma fêmea Himalaia. Todo exercício genético eu sempre gostei de fazer o quê? Eu vou lendo o texto e extraindo todas as informações. Eu acho que isso facilita muito na hora de resolver, tá? Então, ó, ele me deu, ó, dentro de uma caixa eu tinha uma fêmea Himalaia, já botei, um macho albino e um macho chinchila. Vamos lá. Fêmea Himalaia, CH, já sei. Eu não sei qual que é o outro, só sei que é Himalaia, ele pode ser CH ou pode ser CA, enfim, não? Eu só sei que ele é Himalaia. E o macho é a mesma coisa, eu tenho o macho chinchila e o macho albino. Só que o albino, eu sei que ele tá no final aqui, ó, da minha lista de dominância. Então, ele é o recessivo. Então, ele só vai aparecer como? Em duplicidade. Ok? Então, tem aqui, ó, o gene CA e o gene CA, que é albino. Ele só pode ser albino assim. Ok? A fêmea teve 8 descendentes. 2 Himalaias, 4 chinchilas e 2 albinos. Qual coelho foi o pai e quais eram os genótipos da fêmea, do macho e dos seus descendentes? Vamos lá. Eu tenho filhotes. E os filhotes são Himalaia, chinchila e albino. Ok? Primeira coisa que a gente tem que pensar. Se eu tenho um filhote que é albino, é recessivo. Correto? Então, a mãe tem que ter um recessivo. Se a mãe tem que ter um recessivo, eu já sei o genótipo da mãe. Que é CH de Himalaia e o CA de albino. Perfeito. Ok? Agora, neste caso, eu tenho chinchila. Eu tenho a característica, eu tive filhote chinchila. Para que eu tenha filhote chinchila, eu tenho que ter o quê?
um chinchila. Ok? E se eu tenho chinchila, então eu já sei que esse não é esse macho aqui, não é o macho 2 nesse caso aqui, tá? Se eu tenho filhote chinchila, o macho pai, o pai é o quê? É esse macho aqui, é o macho chinchila. Tá, ok? Mas eu tenho um filhote que é albino. Lógico, o pai tem que ser o quê? Heterozigoto para característica também. Pro coelho albino, ok? Perfeito. Eu já tenho o quê? O genótipo da mãe, do pai, já sei qual é o pai. Agora vamos falar os filhos. Bom, aqui eu tenho CH. O CH só pode vir de quem? Da mãe. Então, o pai doou o quê? O CA. Por quê? Se ele tivesse doado o CH, ele seria dominante. Ok? Agora, no caso do chinchila, o pai doou o chinchila. Ótimo. Porque só pode ser, que a mãe não tem. Agora, o albino, o alelo albino, foi a mãe que doou. Ótimo. Só que o chinchila, ele domina sobre o Himalaia também. Então, eu ainda tenho um outro genótipo dos possíveis filhos, que é CH, que é do chinchila do pai, e o CH, que é o Himalaia da mãe. Ok? Então, ó, mãe, CH, CA, pai, CH, CA, e a prole eu tenho essas variadas, Himalaia, que é o CH, CA, chinchila, que pode ser o CCH, CA ou o CCH, CH, tá? E eu tenho albino, é claro, ok? 2. A número 1 tá respondida, gente. Eu não preciso, tá vendo que eu não precisei fazer nenhum tipo de cruzamento? Basta eu saber entender que a partir da prole, se eu tenho a prole definida, eu consigo perceber quais são os alelos possíveis que ele pode receber. Então, a partir daí, eu consigo capturar essa informação. Eu não precisei fazer cruzamento nenhum. Ok? Vamos lá. 2. O cruzamento de um coelho chinchila com outro Himalaia produziu descendentes da seguinte proporção: um quarto chinchila, meio Himalaia e um quarto albino. Quais são os genótipos parentais? Então, eu quero saber qual que é o genótipo do coelho chinchila e do coelho Himalaia. Bom, ele já me deu chinchila e Himalaia, eu já posso pelo menos ter o dominante, tá? Eu tenho o primeiro coelho, que é o chinchila, com o cruzamento chinchila-Himalaia. Perfeito. E ele me deu a prole. Nota que esse risquinho aqui é sempre porque eu não sei qual que é o segundo. Eu não tenho necessidade de saber qual que é o segundo gene. Basta que eu saiba os dominantes, tá? Então, vamos lá. Só que nesse caso aqui eu quero saber. No caso dos pais, eu quero saber. Novamente eu vou falar. Se eu tenho na minha prole um descendente albino, nesse caso da coloração do pelo dos coelhos, eu sei que esse descendente albino é o quê? Duplamente recessivo. E se ele é duplamente recessivo, os meus dois pais, tanto o pai quanto a mãe, têm que ter esse caractere recessivo. Então aí eu já achei o quê? Ó, o meu coelho chinchila, ele é CCH-CA. Então, ele tem chinchila com albino. E no caso do meu Himalaia, ele tem Himalaia com albino. Por que eu sei disso? Porque eu tenho a minha prole, o quê? Ó, um filhote albino. Ok? Nota que eu não precisei novamente de fazer o quê? De fazer nenhum tipo de cálculo. Foi só a partir dos dados que ele me deu e o conhecimento que a gente tem dos alelos, tá? Mais uma característica para terminar esse vídeo, tá? Porque é pequenininho os genes letais. Os genes letais são genes que, quando aparecem, impedem o desenvolvimento do indivíduo, morte do indivíduo, ok? Nesse caso, por exemplo, eu vou falar assim, que o alelo dominante é o fenótipo normal e o alelo recessivo é o fenótipo sem cauda. Só que o alelo dominante, ele vai ser dominante, beleza. Quando eu tenho um alelo recessivo em duplicidade, não existe desenvolvimento deste indivíduo, tá? Olha só,
Se ele é heterozigoto, eu tenho desenvolvimento. Se ele é homozigoto dominante, eu tenho o gato com cauda, tá? Agora, se eu tenho Czinho, se eu tenho homozigoto recessivo, eu não tenho desenvolvimento embrionário, eu tenho a morte do indivíduo. Entendeu? Então, o que que isso faz no cálculo? Eu botei um exercício para vocês. O que que isso faz no cálculo? O que acontece é o seguinte: quando eu faço um cálculo, quando eu faço um cruzamento desses indivíduos, sabendo que um desses genes é letal, aquele indivíduo que teria aqui, ó, o Czinho, eu não conto no meu resultado. Eu não conto porque ele não vai se desenvolver, ele não vai chegar ao desenvolvimento de filhote. Não vai haver, ele morre, tanto é que é chamado de gene letal. O que diferencia é o seguinte, que na hora de calcular a proporção, o resultado, eu vou ter o quê? Eu não conto esse resultado. Então, 100%, desses 100%, esse resultado não vai contar. Então, eu vou ter dividido por 3. Então, aqui eu tenho 1/3, 1/3 e 1/3. E isso é muito comum em pegadinha. Tá? Ele não vai falar que o gene é letal, ele vai falar que o alelo em duplicidade, o alelo dominante em duplicidade causa a morte do indivíduo. Opa, então eu sei que se, no caso do dominante, se eu tiver esse resultado aqui, ele não conta como resultado, né? Se eu tiver esse resultado, ele não conta no resultado final, porque ele não é contabilizado como indivíduo, porque ele não se desenvolve. Então eu vou ter somente 3 resultados. Então, normalmente, quando eu tenho gene letal, eu estou falando de um resultado, uma prole dividido por 3 possíveis resultados somente, ok? Beijo para vocês, e aqui eu termino, se eu não me engano, no capítulo 9, tá bom? Beijo, do livro 2.